Então, você, tranquilo, os 10 minutinhos que você pediu aí pra terminar antes, né? Pra você poder dar Uhum. tempo de academia, tranquilo, tranquilo. Então, olha só, Tá. é, a gente faz a seguinte, a gente fica aí com alguns minutinhos devendo, aí na próxima Sim. aula a gente faz, vê se a gente entra, não sei, ou a gente aumenta 10 minutos em algum dia de aula, ou a gente deixa acumular mais esses 10 minutinhos e a gente pega um outro dia pra fazer uma hora, entendeu? Aham. Pra gente cobrir esses 10 Sim, minutinhos. os 10 minutos. Entendeu? Então, por exemplo, Uhum. é quinta hoje, né? Aham. Então a gente pode fazer assim. Se você quiser malhar toda quinta, a gente pode fazer toda quinta aula de 50 minutos. Sim. E aí vai. É porque Ah, essa geralmente de quinta eu não vou na academia. Só aham. que essa segunda-feira aqui foi feriado. Aí eu não fui porque tava fechado. Aí por isso Entendi. que, por isso que quinta, porque geralmente quinta eu não vou, sabe? Entendi. Mas aí eu só tô indo hoje porque segunda-feira não deu pra ir. Tá, não, então tá tranquilo. Então olha Então hoje é só. tipo uma exceção, não é toda semana. Ah, beleza então, beleza então. Ó, aumentei meu volume aqui. Vamos lá. Bom, cara, eu não sei o que fazer contigo no seguinte sentido, né? A gente, por causa de viagem ou feriado, algumas coisas assim, a gente fica sem Uhum. aula e fica muito tempo sem aula e a gente só tá tendo uma aulinha por semana. É, Então a gente tá vendo muito pouca coisa, entendeu? Você sim. podia já tá voando, entendeu? Mas tá Sim. muito devagar. Então o que que a gente precisa fazer? No mínimo, no mínimo, no mínimo, a gente tem que tentar acompanhar a Letícia, entendeu? Tá. Porque vocês estão na mesma série, não é isso? Sim. Então, tem que ver o mesmo conteúdo, né? É, Então, o que a gente tem que fazer? A gente tem que dar um jeito, quer ver? Deixa eu abrir aqui o conteúdo que eu tô vendo com ela. Se bem que o último conteúdo é... O que acontece? Vamos lá. Vocês fizeram aquela prova, a gente viu que tá precisando de nota, a gente precisa terminar de passar de ano e precisa nivelar vocês pro ano que vem. Ponto. Na última aula a gente viu isso aqui que está aqui na tela, que é a parte de equação com fração e tem x. Eu não sei nem se você lembra disso daqui. Eu lembro. Eu tenho quase 90% de certeza que se me der uma conta dessa eu consigo fazer. Então, vamos testar. Então, que Tá. objetivo é esse? O objetivo é a gente conseguir fazer. Se a gente conseguir fazer, tá de boa. Né? Se a gente conseguir Ah, fazer, o objetivo é esse. Então, deixa eu criar uma conta aqui. tá. Ahn, Deixa eu ver uma forma rápida de pegar uma conta. Semana que vem. Ah, É porque eu não tenho certeza. Mas é porque essa semana aqui na teoria, é a última semana de aula. certo. Aí semana que vem tem um negócio que a gente faz que é tipo work experience. Que você tem que trabalhar em algum lugar, aí depois. É tipo, como fala? É, é tipo um jovem aprendiz, sabe? Um trabalho voluntário. Aham, aham. Aí você tem que fazer pra escola, depois você tem que fazer a apresentação, explicar o que você foi fazer e tal. Aí eu não sei, porque eu vou trabalhar na minha escola mesmo. Uhum, Aí eu não sei que horas acaba, mas eu tô assumindo que talvez acabe umas 5. Eu vou entendi. tentar pedir pra eu ir de manhã. Aí dependendo do que for, eu te aviso. Tá, tudo bem. Mas aí É, só seria semana que vem também. Mas eu tá, acho que dá pra fazer de manhã de boa. beleza. Porque olha só, na semana que vem, a gente só tem um dia de aula, que é quinta. É. Né? É só um dia de aula e só uma Uhum. hora. Então é Sim. muito pouco e muito rápido. Se puder não comprometer isso, porque já é muito pouco, entendeu? Ótimo, mas se não tiver jeito, beleza, você me avisa, entendeu? Se puder não marcar Sim. para quinta-feira, por que que acontece, Henrique? Sinceramente, vocês têm que passar no Nebraska, vocês estão precisando de nota, né? Sim. Então a gente precisa cobrir isso aí, senão não vai estar adiantando nada as nossas aulas também, entendeu? Sim. E além disso, o objetivo é o seguinte: ano que vem vocês não vão ter mais Nebraska. Segundo sua mãe, o objetivo é É. botar vocês na turma regular. Só que se Sim. vocês entrarem na turma regular com só o conhecimento do Nebraska, vocês É, estão ferrados, porque a galera tá tendo aula, entendeu? sim. É que agora mudou um pouco. Aham. Essa últimas, acho que uma semana e meia, 2 semanas aí, até antes da gente começar a viagem. Não, depois que a gente voltou da viagem, seja uma semana, a Uhum. gente começou, tipo assim, uma preparação pro ano que vem. Então a gente já voltou até a aula de matemática normal. Então a Ótimo. gente tá, tipo, vendo assuntos novos e tal, Aham. Não, beleza. de matemática. Não é um negócio, tipo, não vai focar nisso, mas é mais uma geral, mas que dá a entender o que a gente vai Então, provavelmente qual aprender é ano o que vem. problema? Como eu explico para os meus alunos em sala de aula. Quando um professor explica a matéria, você sempre vai entender, porque ele está falando uma língua que você também fala. E Sim, entender é fácil. O negócio é que quando vai para uma prova, você tem que ter aquele raciocínio do professor, aí você não consegue.
Entendeu? Porque Uhum. entender é fácil. Entender tá falando a mesma língua. Por exemplo, agora nós estamos falando Sim. português. Eu falando português, você está entendendo português. Então, quando eu explicar matemática, você vai entender. Eu vou falar que 2 Sim. mais 3 é 5, você, tá, 2 mais 3 é 5, você Sim. entendeu, faz sentido. Mas na hora quando você olhar aquilo aí dentro de uma conta, você lembrar que você vai ter que fazer primeiro 2 mais 3 e não 3 mais 4, então aí é outro raciocínio. Então, Aham. como eu explico para os meus alunos, todos os dias, eu explico uma matéria nova, entendeu? Entendeu. Não quer dizer que você vai saber fazer. Agora Sim. vocês vão tentar fazer, vão tentar reproduzir o raciocínio que eu tive, que foi complexo e completo do início até o final. Vocês vão errar alguma coisa, vocês vão esquecer alguma coisa e a gente vai tapando esses buracos aos poucos. O Sim. problema é que vocês não estão com a base que os seus colegas estão, então eles vão ter muito menos dúvida do que vocês. E não é Sim. como se fosse uma competição, você não tem que ser melhor do que eles, mas Uhum. você sabe que o professor vai dar aula no nível que a galera já está acostumada. Então vocês Sim. precisam ter uma base para que vocês não comecem a virar uma bolinha de neve ano que vem, entendeu? Eles vão explicar, Uhum. você vai entender, beleza, mas na hora da prova, a galera vai e vocês dão aquela travada. E aí começa a Sim. criar dificuldade, criar um empecilho e vira uma bola de neve. Matemática, o problema da matemática é isso, que se você não entender, vira uma bola de neve, vai ficando estressante, cansativo, vai ser, se estrepa todinho, entendeu? Então, o Sim. nosso objetivo é, primeiro, passar no Nebraska que vocês já estão com dificuldade para isso. E olha que Sim. Nebraska é muito É. básico que tem ali. Mas não tá dando mesmo assim. E olha que é básico, hein? Então imagina na sala de aula. Você vai entender, mas será que na hora da prova vai conseguir? Entendeu? Que é esse É. que é o lance. E a dificuldade é sempre essa, entendeu? Os alunos entendem tudo, acham que tá maravilhoso, chega lá na prova, dá ruim. Entendeu? Sim. Mas aí já não adianta mais, porque já passou a prova, já tem a nota. É. Então, assim, o objetivo é justamente pegar essa base para vocês estarem preparados, tá? Agora, vocês vão entender a aula do professor lá? Vocês vão entender. Sim. Mas não se trata de entender só. Então vamos lá. Então vamos começar só para ver se a gente lembra disso daqui. Deixa eu pegar aqui na internet. Deixa eu ver aqui. Equação de primeiro grau com parênteses e Eu vou falando ou faço no caderno? eu vou escrever aqui. Aí Tá. você. Aí vamos ver como é que vai ser. Deixa eu só ver se eu consigo as questões certas. Deixa eu ver se eu consigo achar. Tá, consegui. Ahn, Ó, vou começar te dando uma fácil, tá? Depois vou ver Uhum. se eu consigo te dar algo um pouquinho mais detalhado aqui. Tá. Deixa eu tirar um print aqui. Fala que sou o por celular pra carregar. Tá. Uhum. Aí, peraí, ficou melhor esse aqui. Vê se você consegue ver aí na minha tela a conta. Consigo. Então tenta fazer essa daí. No Ó. caderno. No caderno, tá. Enquanto isso, eu vou tentar gerar um nível a mais. Ahn, Ó, calma aí. É, na parte de cima, vamos supor, seria.
4 vezes x, né? Não mais. É. Ah, tá. Calma aí, eu tô me... Então tá. Não, porque eu sei que eu ponho, tipo, o 5 o 7 vezes 5, daí no outro lado eu ponho 5 vezes 7, aí eu passo o 5 pra cima, e na direita eu passo 7 pra cima, aí depois eu faço o 5 vezes 4x, e depois eu faço 5 vezes 4. É isso, né? É. Ah, então eu tô certo, calma aí então. Agora imagina o seguinte. Vamos usar Hum, o exemplo disso daqui e vamos transportar isso aqui para a realidade. Você teve a sim. aula, você entendeu o que eu expliquei, você aprendeu o que eu expliquei. Mas se já Uhum. fosse a prova, por exemplo, você não teria minha confirmação se você está certo ou não. É. Eu teria as dúvidas, mas eu tenho muito mais provável certeza de que é isso aqui. Certo, mas se você entende que numa prova, se você fizer um monte de coisa certa, errar uma coisinha, você erra a questão inteira, Sim, entendeu? Então, assim, qual é o objetivo quando a gente estuda matemática? É a gente treinar. Dúvida vai surgir, isso é normal. Tem que ter dúvida mesmo. A sim. gente não aprende sem dúvida na matemática. Mas a gente tem que praticar o suficiente para começar a fazer qualquer conta sem dúvida. A gente tem pouco tempo de aula, a gente está estudando há pouco tempo juntos. Mas se a gente estiver estudando há muitos meses, você teria que lembrar coisa que a gente aprendeu há meses atrás. Esse é o objetivo de estudar matemática, de você ficar com tudo fresquinho, não quando passar por uma próxima matéria de matemática esquecer essa. Entendeu? Sim. Porque senão não adianta. Senão não Uhum. adianta. Então, matemática, diferente das outras matérias, qualquer uma que você tem aí na Suíça, quando é de cálculo, você não tem como estudar como se fosse para as outras provas, tipo assim, é só decorar um resumo antes da prova e vomitar lá na hora da prova. Não adianta. Você tem que Sim. saber o cálculo, saber várias formas de calcular várias coisas. E não dá para isso aprender em cima com resumo. Então, você só se dá bem em matemática se você mantém uma prática, cara. Se você, Uhum. porque aí fica fresquinho, você não dá essas vaciladas. Porque uma vacilada, duas ou três, você acaba errando a questão. Entendeu? É, Então sim. é. A gente tem que chegar no ponto que a gente consiga ter as certezas. Isso demora um pouquinho, mas acontece se a gente praticar. É. Peraí, menos com mais dá menos, né? É. Mais uma dúvida, tá vendo? Quando que menos e mais dá menos? Não é sempre. Hum... Ah, não, mas tá... Eu posso ter feito isso aqui muito errado, mas acho que eu acertei. Mas O meu pode ter deu... feito certo também. Relaxa, relaxa, É. relaxa. O meu deu x igual a... Calma aí... 6,8. Tá, peraí. Deixa eu só tirar meu cachorro da janela, porque ele vai ficar latindo. Começou a latir agora, é fogo. Peraí. Sai, Zoro. Desce daí. Não, não, não. Pior que é sempre na hora da aula que ele começa a latir. Impressionante. Mas vamos lá. Vou fazer aqui. Quanto é que deu o seu? Deu 6, menos 6,8. Tá. Então vamos ver quanto é que vai dar aqui. Vou fazer, eu não sei de cabeça, né? Vou fazer agora, ó. 4 vezes x, 4x. Na verdade, eu não vou fazer lápis, não. Deixa eu fazer com texto, que a lápis é pior. Deixa eu só aumentar essa letra aqui.
Beleza. Então lá, 4 vezes x, 4x, 4 vezes 1, 4. Beleza. Aí depois isso tudo aqui, você vai multiplicar por 5, né? Do Uhum. lado de lá, você vai multiplicar por 7 depois o quê? 2x menos 6. Certo? Ah, putz, Já errou alguma calma. coisa? Deixa eu ver. 2, 5. Putz, eu esqueci de. Calma aí, calma aí. Eu esqueci de fazer o 2 vezes 3. Então já era. Então vamos lá. É. Vamos só terminar. Então aqui, ó, 5 vezes 4x vai dar 20x mais 20. Igual a 14x menos 6 vezes 6, 36, 42. 42. Beleza. Aí fica 20x É, o menos meu. 14x igual a menos 42 menos 20. Aqui vai dar 6x é igual a menos 62. X, se eu não fiz nenhuma conta errada, porque eu estou fazendo bem rapidinho para a gente poder avançar, Uhum. é menos 62 dividido por 6, perdão. O que vai dar menos 62 dividido por 6? Vai dar menos... Vai dar uma dízima periódica. Então vai ficar assim. Vai ficar x é igual a menos 10,3 infinito. Uhum. Tá? Sim. É, mano, essa conta eu só esqueci de fazer. Eu O sabia como fazer, mas objetivo é o esqueci de fazer. seguinte, é te mostrar o seguinte, se a gente perder aula, se a gente não praticar, se a gente praticar 1 hora só por semana, que é o que a gente tem, a gente vai correr o risco de saber tudo e vai correr o risco de chegar lá em cima da hora e errar, Sim. entendeu? Então, assim, matemática não tem mistério. O aluno que sabe tudo, ainda assim consegue não tirar 10. O aluno que sabe tudo, inclusive pode tirar nota vermelha, né? Porque a Uhum. matemática, por exemplo, falando aqui do Brasil, quem descobriu o Brasil? Pedro Álvares Cabral. Uhum. Ponto. Então, a resposta é o que importa. Mas na matemática não é a resposta que importa, é como você faz para chegar na resposta. E esse como você Sim. faz, que a gente chama de algoritmo, tem várias regrinhas que você vai aprendendo ao longo dos anos para ir aplicando dentro de toda essa expressão numérica. Uhum. Se uma regrinha que você sabe, você errar, erra a conta toda. E não é nem porque não Sim. sabe, é só porque distraiu. E, então eu corrijo de perder tudo por distração. Sim, e não tem como resolver isso então, porque distrair, eu posso distrair qualquer hora, qualquer dia. Não, aí que a gente se engana. Tem como a gente minimizar essas distrações, porque quanto mais a gente pratica, vira uma habilidade que não. Ele deixa de ser uma habilidade onde você usa a sua memória de trabalho para raciocinar. Ele vai no campo que você já faz automático. Por exemplo, Automático. fala para mim assim, quanto é que é 3 vezes 4? Você sabe? 3 vezes 4 dá 16. C6, errou. Por quê? Porque você está pressionado para responder rápido. Então, assim, a gente tem dois tipos de cérebro. A gente tem o cérebro primitivo, que 3 vezes é. 4 dá 12. Mas já errou, entendeu? É. Mas já errou. Por quê? A gente tem dois tipos de cérebro. Na verdade, a gente tem um cérebro só. Só que ele se subdivide na hora de ser utilizado. Aí tem o nosso cérebro, que é o que age a maior parte do tempo, que é o nosso cérebro instintivo. Por exemplo, se você tiver que descer uma escada, você vai pensar para descer uma escada? Não, só vou lá e desço. Só vai lá e desce, né? Não sei nem, né? Só Né? percebe como é que se desce uma escada, como é que sobe uma escada, se você faz uma operação na perna, e aí você desce, aí você sente, isso aqui tá doendo, tá música, tem que descer mais de lado. Aí que você tem que parar para pensar como é que eu vou descer essa escada. Porque no normal você só desce, você só sobe. Seu cérebro já sabe fazer essas coisas, que são habilidades motoras, habilidades instintivas, habilidades que você não pensa mais, né? Enfim, qualquer habilidade prática. Por exemplo, você faz academia, né? Sim. Você pratica algum outro tipo de esporte? Você falou que joga vôlei, né? Jogo vôlei. Joga vôlei. Faz mais alguma coisa, outra coisa? Sabe, tem mais alguma outra habilidade? Ah, sei lá, ando de moto, sei lá. Então, pronto. Andar de moto, cara, não é uma coisa simples. Mas depois que a gente É. aprende e anda, e anda, e anda, a gente não pensa mais. Quando liga a moto, já sai Uhum. andando. Entendeu? É. Não é mais. Matemática, diferente de todas as matérias, é a única matéria que ela é uma matéria prática. Entendeu? Não é decorar a resposta. Você começa, é a única prova, você para pensar, que você vai para a prova sem as respostas. Você vai descobrir na hora. As outras, você É. decora a resposta, espera achar uma pergunta onde você coloca aquela resposta que você decorou. Verdade. Entendeu? Uhum. Matemática não é a única que você vai descobrir na hora a resposta. Entendeu?
Então, por quê? Porque ela depende de várias habilidadezinhas que você tem que praticar bastante para chegar na hora e ser tipo andar de moto, eu só subo e vou. Ah, tipo, abre É, isso daqui, você viu eu fazer? Não sei nem eu pensei nisso, podia ter comentado antes. Podia ter falado assim, ó, observa eu fazendo. Eu não penso muito, porque eu pratico isso todo dia, o sim, tempo todo. Então, pra mim, é tipo, eu peguei isso aqui, já faz isso, já faz isso, já faz isso, e não é que eu não erre. Eu sou humano, eu posso errar. Mas eu já pratiquei tanto que é tão difícil errar. Entendeu? É tão difícil errar. uhum, Hoje em dia eu faço conta, por exemplo, de números gigantescos e te dou a resposta na mesma hora. Porque existe técnica para isso, eu já sim, treinei bastante essa técnica também. Você dá para mim 2.437.396 dividido por 103.497. Eu consigo te dizer a resposta agora. Entendeu? É uhum, fácil para mim, porque tem técnica para isso. E não é porque eu sou um gênio. sim, É uma técnica simples, qualquer um aprende, entendeu? Mas sim, assim, tem que praticar. Aí você ganha essa uhum, habilidade. Então, a matemática é uma matéria que é uma habilidade, não é uma coisa que você decore, é uma habilidade. E se você pratica, como andar de moto, como jogar vôlei, como descer uma escada, você chega uma hora que você não pensa mais para fazer, você já faz. sim, Agora, enquanto você não pratica, quem vai trabalhar para você é o seu cérebro primitivo. E o seu cérebro primitivo olha dois números e ele faz a conta errada. Entendeu? Vou dar um exemplo bem simplesinho. Por exemplo, a gente aprende, sei lá, potência. Zorô, fica quieto. uhum. Por exemplo, aqui, ó. 3 elevado a 2. Quanto é que dá isso aqui, você sabe? É, Esse, em inglês a gente fala to the power of. to the power of two. É isso. Tá? 9. 9, né? Você viu como você demorou? É porque eu tava fazendo ao power of 3, eu tava fazendo, tipo, ao cubo. Então. Aí na minha cabeça tava, tipo, Não 3 vezes importa o que você 6 estivesse vezes... fazendo, você demorou. É, Né? Então, o que eu tô pedindo pra você observar é, reparou como você demorou? Aí a sim, sua fala vai ser tipo assim, dá desculpa porque demorou, mas não importa porque demorou, né? sim, Se você tentasse fazer rápido, você ia errar, porque você ia deixar o seu cérebro primitivo agir. O que que seu cérebro primitivo, o nosso cérebro primitivo, faz? Ele está olhando dois números, 3 e 2. Se você respondesse rápido, o teu cérebro ia fazer 3 vezes 2 e ia dizer que a resposta é 6. Porque ele está vendo esses dois números, 3 e 2. Entendeu? Então, se você deixar o sim, seu cérebro primitivo agir, ele vai sempre responder errado. Então, eu tenho que treinar o meu cérebro para não deixar o cérebro primitivo agir. Então, quando eu olho uma conta de potência, por exemplo, eu tenho que fazer essa conta rápido, mas eu tenho que fazer e praticar o suficiente para meu cérebro rapidamente, mesmo vendo 3 e 2 com o olho, o meu cérebro idealizar que na verdade é 3 vezes 3, rapidamente. E isso eu não vou uhum, ver rapidamente se eu não treinar meu cérebro, a gente só treina isso com prática. Senão eu fico lerdo, senão eu fico lento. E corro isso de ficar com dúvida. Será que faz assim? Será que faz assado? Por quê? Porque você não treinou o suficiente. A gente só tem dúvida porque a gente não treinou o suficiente. Entendeu? Então, o que, que a gente sim, precisa conseguir, Henrique? De verdade, tá? Matemática é a matéria mais fácil que existe, na verdade. Só que por que um monte de gente tem dificuldade? Porque elas estudam como se fossem as outras matérias. Estudam errado. Matemática é uma matéria que é prática. Como é que você aprende a andar de moto? Você vê várias videoaulas, entende o que a pessoa está falando e já sai dirigindo? não. Não, pô. Como eu nunca nadei na minha vida. Aí eu vou lá, eu vejo um monte de videoaula, leio vários livros falando sobre como nadar. Dá uma ajuda, mas não ensina. Aí eu posso me jogar em alto mar que eu vou sair nadando. Não, Não. Por quê? tem São que habilidades praticar. práticas. Você pode até Uhum, entender vendo a videoaula, você pode até entender lendo o livro. Mas enquanto você pode até entender vendo uma pessoa pulando, um professor, ó, vou pular aqui, ó, tá vendo aqui? Vai te explicando, mostrando na prática. Você pode até entender, porque tá tudo na sua língua, você está compreendendo, você está racionalizando, mas você não está fazendo. Então, matemática é uma habilidade que você só aprende quando você faz. uhum, Entendeu? Então não adianta ver videoaula, não adianta ler livro, não adianta um professor fazer na sua frente. Enquanto você não fizer, você não errar e você não conseguir, é que nem moto. Enquanto você não subir, ficar com medo, vacilar, pegar firmeza, ir de novo e tudo mais, nos primeiros dias você pode até tombar com a moto. Isso é muito normal, quem está aprendendo a tombar sim, com a moto. Entendeu? Então assim, enquanto você não tombar, você não vai entender o que você tem que fazer certo ainda. Mesmo que alguém já tivesse te uhum, explicado isso. Ó, não faz assim que senão vai tombar.
A pessoa te Sim. explicou, você entendeu, mas você Uhum. tombou mesmo assim, entendeu? É. Por quê? É prático. Então, matemática, apesar de ser a matéria mais fácil do mundo, muita gente tem dificuldade porque estuda como se fosse as outras matérias. E é um outro tipo de estudo, tá? Então a gente tem que entender isso, mas entender de verdade isso. E saber que não adianta, vir aqui, pratiquei hoje, beleza. Daqui a uma semana você vai fazer conta. Filho, não é assim que você pratica. É. Você é doido por moto, você quer aprender a andar de moto, você vai andar aqui uma horinha comigo na aula e só semana que vem você vai pegar a moto de novo? É verdade. Não, você vai querer andar amanhã e hoje mais de uma hora e depois de amanhã. É por isso que tem coisas que É. a gente quer, a gente aprende mais rápido, matemática a gente aprende mais devagar, Sim. porque normalmente a gente não quer aprender. A vantagem é que ela depende de raciocínio. Então, quanto mais você vai aprendendo, mais fácil vai ficando. Por isso que ela é a matéria mais fácil de todas, porque depois você aprende, é muito difícil você Hum. desaprender matemática, depois você aprende de verdade. Que é depois de quando? Depois você praticou muito. Então não adianta, Henrique, você pode saber, mas você vai se dar mal, mesmo sabendo, porque você não tem habilidade prática. Entendeu? Uhum. Óbvio que quem não tem a prática e também não está entendendo é pior ainda. Tem mais dificuldade ainda, entendeu? Já tem aquela versão. Você ainda tem uma certa facilidade. Agora, enquanto você não praticar, você vai saber, como muitos alunos meus sabem muito, alunos até de turma mesmo, sem ser particular, sabem muito, mas chega na hora e não consegue. Entendeu? Então, Uhum. vamos lá. O que a gente tem que entender para também te liberar logo mais cedo um pouquinho para você poder ir lá para academia? Primeiro, a gente tem que. A gente só faz uma hora por semana. Uma hora. A semana tem Sim, é quantas difícil. horas na semana? É. Entendeu? Numa semana inteira. A gente só tem uma hora. Eu sei como que é porque, quando foi mal de cortar, mas eu sei como que é porque quando eu comecei a jogar vôlei, eu jogava uma vez por semana e demorou até. Aí quando eu comecei a pegar, eu comecei a treinar três, E aí, 4 vezes por semana. deslanchou, né? É, Deslanchou. sim, Né? Então não adianta você fazer vôlei uma vez por semana durante um ano. É mais fácil fazer 3 vezes por semana, um mês só. Você vai ter é, menos aula de vôlei, mas vai desenvolver muito mais rápido. sim, Entendeu? Porque é habilidade prática. E assim, tô brincando não, matemática é habilidade prática. É sério, sim. tá? Não é. É diferente de todas as outras, se pensar, você vai Uhum. entender que é meio óbvio isso. Então, o que a gente precisa fazer? A gente precisa, como a gente só tem uma hora, seria bom se tivesse duas. Duas é sempre o que eu recomendo. Como eu recomendei pra sua irmã tá fazendo duas Eu iria e tá falar pra deslanchando. minha mãe, sim, eu Fala. iria falar pra minha mãe, Mas é mais pode por dinheiro tudo, também, mas, né? Também tem isso, né? é, mas, tipo assim, daqui uma semana vai ter o negócio lá do Work Experience lá da minha escola, aí depois Aham. já acabou a aula. Então, tipo assim, começou muito tarde, porque eu não ligaria de ter 2 aulas por semana Mas pensa o num dia. seguinte: você acha que é importante você estudar só para passar no Nebraska? Não, Então não teria necessidade de parar depois que você concluísse o Nebraska. Você sim. poderia continuar. Até porque, por exemplo, tem o isso aqui é uma coisa que eu tô tendo que te relembrar, você já não lembrava. Não, 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 eu não tô falando, tipo assim, de parar. Eu tô falando, tipo assim, que se a gente tivesse começado um pouquinho antes, Aham. eu aceitaria a possibilidade de ter 2 aulas em vez de uma, entendeu? Não de parar. Por mim, pode continuar. Entendeu? Então, assim, independe, entendeu? Porque pode continuar e você pode ter 2 aulas depois. Entendeu? A Sim. questão é que, não tô nem discutindo isso não. A questão é que, se a gente tiver uma aula e aí para uma semana, então é só daqui a 2 semanas que a gente vai ter outra aula. E como a gente já não Sim. pratica fora dessa aula, então, filho, a gente vai estar, tipo, empurrando e tipo, voltando, empurrando e voltando, entendeu? Vou te dar um exemplo. Você conhece o Nicolas, não conhece o Nicolas? Ah, Que ele faz aula comigo, ele que me indicou vocês. A mãe dele que indicou pra sua mãe. Nikos, Ele Nikos. é da Dinamarca. Ah, sim, sim. Então, ele. Você tá conversando comigo agora. Ele, quando começou comigo, parecia que tinha mais dificuldade que você. Bem mais dificuldade que você. E Uhum. dificuldade mais do que a Letícia também. Se você vê o que o cara tá fazendo agora, é difícil imaginar que esse cara teve dificuldade um dia, entendeu? Ele tá fazendo umas Sim. coisas absurdas. Ele é mais novo que vocês. Eu acho que ele tá uma série atrás de vocês, não é? É, ele tá com 15, 14, eu acho. Então. E ele tá fazendo umas coisas muito absurdas, né? Entendeu? Geometria analítica, uns negócios que você nem sabe o que, Uhum. que significa. Mas coisa, sim. E aí ele olhou na aula semana passada, retrasada, sei lá. Aí a gente terminou a aula, aí eu falei assim, Nicolas, antes de terminar, observa só. Você lembra na primeira aula? Olha, imagina o Nicolas da primeira aula. Olha o que você acabou de fazer. Aí ele olhou, se eu te falasse lá na primeira aula você ia estar fazendo isso aqui 1, 2 meses depois.
Sério, eu não ia acreditar nunca que eu ia estar fazendo isso aqui. Eu falei, pois é, cara, olha só. E 2 meses, entendeu, Nicolas? Ele, é Uhum. mesmo, né, cara? Eu falei, é. Olha que doideira, olha que doideira. Ele, caraca. É. Eu ia falar assim, duvido, entendeu? E ele tava muito vacilão, não, vacilão no sentido de perguntar um negócio assim, ele ficar com medo de responder. Tararara. Sim. Agora ele, peraí, deixa eu tentar fazer? Você, vai embora. Ontem teve uma aula com Uhum. ele, eu dei uma matéria, eu falei, tá aí, como é que faz? Não, você vai aprender sozinho. Ué, mas você não me explicou nada? Sim, não expliquei nada não. Mas com o que eu já te expliquei nas outras aulas, das outras matérias, você vai conseguir resolver essa pergunta que eu te fiz aqui sem eu te explicar nada. Ele, é? Sim, você já tem base. Vamos raciocinar. Uhum. Ele respondeu, ele, caraca, eu aprendi a matéria sem você me ensinar. Você, caraca, esse é outro nível de aula. Aprendeu sem eu, só com a minha presença, que eu emano esse conhecimento aqui. Entendeu? Mas por quê? Porque tá tendo a consistência, entendeu? Então, assim, eu tô preocupado em estar avançando com sua irmã e não conseguir avançar com você, entendeu? Sim, Então, a gente eu entendo. precisa dar um jeito de correr atrás desse tempo perdido. Porque, assim, você precisa passar no Nebraska. Mas eu vou Sim, te garantir uma coisa que vai acontecer. Se você não pegar a base que eu vejo que ainda vacila, você vai ter dificuldade ano que vem. Né? Ano que vem, no caso sim. desse ano, né? No próximo ano É, letivo, a partir de agosto, setembro, né? a partir de agosto, É, setembro. então. Então você vai sentir dificuldade. Então, a gente tem até lá para trabalhar. Mas a gente precisa ter uma consistência, entendeu? Então, assim, hoje a gente vai terminar mais cedo, isso aí não é questão, não é isso que é o problema, não, Sim, tá? sim. A questão é que a gente tem que, como a gente não tem 2 aulas, a gente tem que evitar perder qualquer aula para não dar. Eu sei que vai ter evento, vai ter coisa para fazer e tá tudo bem. Sim, Mas quando você for marcar uma coisa sua, que não é um evento externo que vem com data pronta uhum, pra gente, evita marcar na quinta, porque só tem 1 hora na sim. quinta, na semana É, inteira. Entendeu? eu tentei evitar, mas é porque, tipo assim, amanhã, na teoria, não poderia ir, porque, tipo, meus amigos voltaram, meu namorado voltou também, aí eu ia combinar de ir com eles lá no lago, tipo, ficar lá depois da escola. Claro, Aí claro. por isso que eu falei, putz, é mais fácil na academia hoje e amanhã eu ir no lago. Porque Não, mas senão não é da amanhã. academia que eu tô falando, não, entendeu? Eu tô falando pra depois, pra daqui pra Ah, frente. tá, sim, sim. É como eu falei, não é Ele tá academia, marcado não na é por causa quinta, dos 10 sim. minutos de academia, relaxa, não é isso. Na quinta mesmo assim eu não marco nada porque minha escola era pra acabar às 4h30, então nem Aham. dá pra fazer nada direito, entendeu? Não, tranquilo, entendeu? É só pra garantir esse ponto, entendeu? Pra gente Sim, tentar avançar. Porque olha só, a gente reviu um conteúdo aqui. A gente nem avançou na aula hoje. Hoje foi uma aula que é importante pra gente conversar, pra gente entender essas coisas, pra gente, no próximo encontro, a gente dar uma avançada. O sim. que eu queria pedir pra você? Né? Como a gente tá perdendo esses minutinhos aí, tanto no início como agora no final da aula, que eu já vou encerrar agora, tá? É, na quinta-feira que vem, eu não sei se tá marcado aula. Tá, dia 4 tá marcado aula. Se não der nenhum problema por causa dessa questão que você falou aí, na quinta-feira que vem vamos conversar para ver se a gente consegue marcar algum dia para a gente ter pelo menos meia horinha extra para a gente cobrir esse buraquinho que a gente deixou, tá? Sim. Só pra gente ou botar uma meia horinha a mais em qualquer dia ali, ou 10 minutinhos a mais qualquer dia, a gente vai botando 10, 10, 10, aí pronto, acabou essa meia horinha que a gente ficou devendo. Pode Uhum. ser? Pode ser. Tá bom Se então. você quiser, pode, tipo assim, sei lá, manda os exercícios, aí eu tiro, sei lá, terça da semana que vem pra fazer eles, tá ligado? Porque Aham. aí, quando chegar quinta-feira, eu já vou ter uma ideia, porque eu teria feito terça ou quarta. Porque, por exemplo, olha para onde que a gente iria, né, hoje se a gente não parasse esse tempinho antes. Eu vou te mostrar aqui. A gente iria para essa conta aqui, ó. Sim. Tá vendo? Que já Uhum. mistura outras coisas. Entendeu? Sim. E depois a gente iria para expressões com frações, sem ser essas frações, outras frações. Então, Uhum. assim, a gente vai evoluir se a gente ficar praticando. Se agora, se a gente não ficar praticando, a gente vai evoluir, mas num passo muito lento, entendeu? É. Tá? E não é comparando com a sua irmã, mas os dois precisam avançar, entendeu? Os dois precisam avançar. Eu Sim. preciso mostrar um bom resultado. Não você fazer continha que você já sabe. Eu preciso te botar num outro nível, entendeu? Num ponto que você Uhum. olha que nem o Nicolas olhou assim, caraca, eu tô fazendo isso, né? Nunca imaginei. Entendeu? É isso que eu quero chegar com você, Sim. entendeu? Eu quero fazer vocês voarem. Tá bom? Então Sim. tá bom. Então a gente conversa, se tudo der certo, quinta-feira que vem, tá? É. E a gente Tá. continua essa conversa e evolui. Fechado? É, Tá bom. fechado. Boa academia lá, amigão. Tamo junto. É isso, obrigado.